Bom, gente, agora são 17 horas e 30 minutos. Como já anunciado, está aqui nos estúdios da 106,9, no programa Jornal da Tarde, ele que já é sócio aqui do programa Jornal da Tarde, doutor Moura. Boa tarde, doutor. Como é que o senhor está? Boa tarde, meu caro Júnior de Santinha. E vendo assim, olhando para você, olhando aqui para o doutor Moura. Quem é mais bonito dos vejo dois? Vejo que nós nos conhecemos há muito tempo. Quando eu cheguei em Coronel Jossá, o padre Moura. Sim, mas eu tô falando. Qual é mais bonito? Eu ou o senhor? Eu prefiro eu mesmo, né? Nós somos dois bonitos. Pronto, pode ser. Mas é um prazer muito grande, Júnior, estar aqui nesse programa tão ouvido. Digo a você que sou um dos ouvintes, sempre que posso. Sim. Eu, às vezes, estou em A gente audiência. está construindo, né, a nossa audiência. Com né, certeza doutor? absoluta. Então é uma audiência muito grande, tanto diariamente, 17 horas, como também ao meio-dia, com o Adalberto Moreno. É o carro-chefe. Mas é um prazer muito grande estar aqui com você e estou à disposição para esclarecer no que for possível, que esse é o objetivo meu maior, está aqui, é para a gente... Me permita apresentá-lo, doutor Moura. Falamos para 32 municípios e 4 estados. Manuel Antônio de Moura, doutor Moura, carinhosamente conhecido em toda a região. Especialista em direito eleitoral, bem como especialista em direito público e controle municipal. Doutor, fale-me... Fala-se muito em licitação pública, mas o que significa, doutor, uma licitação para a gente começar nesses temas assim no setor público? O que quer dizer uma licitação? Em primeiro lugar, Júnior, eu fico muito preocupado quando eu vou falar, sobretudo assim, um programa uma emissora que alcança tanta gente, certo. Mais de 1 milhão de habitantes, da gente falar numa linguagem que o povo entenda. Entenda, exatamente. Eu gosto de dizer que licitação, Júnior, é uma palavra que vem do latim, licitatione. Licitazione. E que significa, assim, um arremate e leilão. Uhum. Então, o município, assim como qualquer cidadão, se de casa, por exemplo, tem uma casa. Então, o município, o ente público, ele, para se desenvolver, ele precisa comprar. Sim. Ele precisa, muitas vezes, contratar serviço, comprar também. Ele precisa vender, quando acontece com os leilões, e por isso acontece a licitação. A licitação que é um processo onde se busca o melhor para o município. É bom que saber. É claro que a licitação não é só município. Eu falo mais município, mas pode ser qualquer ente público. Setor privado faz licitação? Não, setor público. Só público. Por que público? Você puxou bem o assunto, porque é dinheiro do povo. Eu pensei que fosse por causa da concorrência. Em hipótese alguma, porque quando... É para dar mais lisura no gasto. Não é só para isso, Júnior. Para que o público, por exemplo, a grande novidade dessa nova lei de licitação, a lei 14.133 de 1º de abril de 2021, é trazer transparência. Ela veio regulamentar a 666? Não, ela veio revogar. Ela revoga... A 6 revogou? 866... que só revoga uma lei contra a lei. Exatamente. Na verdade, a lei 14.133, que é uma lei que traz essa publicidade. Certo. Que o cidadão querendo, ele pode assistir. E eu digo assim, Júnior, por exemplo, nas audiências, que antigamente, eu sou advogado há 38 anos, antes a gente ia para uma audiência, tinha que assinar o termo, tal. Hoje a gente vai para uma audiência e pode ser presencial, como pode ser também online. A mesma coisa é a licitação, segundo a nova lei, né? A lei 14.133, que hoje o licitante ele pode estar presente ou pode estar ausente, porque o objetivo é que baratear, por exemplo, hoje não se fala mais em papel, segundo a lei, claro que ela foi adiada, a lei 14.133, ela vai viger até o final desse ano, até 31 de dezembro de 2023, porque os prefeitos, quando foram a Brasília, que era 2021, pediram lá, fizeram esse requerimento que prorrogasse a data da vigência, o início da vigência total, completa, para mais à frente. Então, foi aceito, houve uma medida provisória, onde houve essa prorrogação para ela iniciar na sua totalidade, revogando completamente a Lei 866, que é de 21 de junho de 93, a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, como também a Lei 12.462 de 2011, que é a lei que trata do regime diferenciado de contratação. Então, a Lei 14.103, Júnior, ela revogou todas as leis anteriores e segue agora dessa forma, onde se publica tudo.
onde há publicidade completa. E por que isso? Porque quem faz a licitação, seja o prefeito, seja o governador, o presidente, ele trata, não é do dinheiro dele. Eu, por exemplo, eu quero, você, Júnior Santinha, eu, doutor Moura, querendo comprar com o meu dinheiro, eu vou comprar onde eu quiser. O município já é diferente. Ela tem que se fazer um processo onde existem várias modalidades de licitação. Ela tem que fazer esse processo para poder ele fazer essa compra, para fazer essa venda, que seria o leilão, para fazer, contratar um serviço, porque ele trata do dinheiro público. Em tudo que se fala de dinheiro do povo, Júnior, tem que ser público, tem que ser publicidade, onde o cidadão possa acompanhar isso. Então, essa lei 14.063, ela vem trazer a completa a publicitação, como um barateamento da licitação. Porque, volto a dizer a você e a todos, que hoje não precisa mais de papel para fazer a licitação. Sim, é tudo um pregão eletrônico. Assim como o processo antes era de papel, hoje é processo judicial eletrônico, não existe mais papel. Então, na licitação, para a pessoa, o cidadão que está em casa, entender, assim como você vai numa audiência, e lá na audiência você entra e sai, não assina mais papel, assim também é no processo licitatório. A proposta é feita lá, no pregão eletrônico. Isso, tudo é feito de forma eletrônica, não há mais papel na licitação. Ok, agora são 17 horas e 37 minutos. Doutor Moura, quem está nos ouvindo doutor Clériston, reitor da FANEB, em Coronel João Sá. Ele disse que está ouvindo lá na Baraúna Móveis e Eletros, na Praça do Comércio, número 204, Centro Coronel João Sá. Móveis estofados e eletros em até 12 vezes. Cobrimos qualquer oferta. Ainda fez o mexão, doutor Clériston, o reitor da FANEB. Manda um abraço a ele e a todos de João Sá, essa terra querida, que eu amo. Doutor, conforme foi noticiado a nível nacional, inclusive, na última marcha dos prefeitos em Brasília, neste ano 2023, foi pedido um novo prazo para a vigência isolada na nova lei de licitações e contratos públicos, que é a lei 14.133, que o senhor acabou de falar aí, de 1º de abril de 2021. Existe alguma justificativa para esse pedido de prorrogação, doutor? Eu pessoalmente entendo que não, Júnior, porque, volto a dizer, a lei 14.133 era de 1º de abril de 2021. A própria lei, no artigo 191, sim, ele já previa que para entrar, que inicialmente estava, como ainda se encontra, eu estou dizendo que ainda com essa medida provisória, certo, então se prorrogou até 31 de dezembro de 2023. Então, pela lei que está no artigo 191, essas leis iriam viger em concomitância com a lei 14.063 até durante 2 anos. Certo. Por que esses 2 anos? Que era um tempo, Júnior, das pessoas se adequar, né? Isso, até porque trouxe muitas mudanças, sobretudo essa questão da publicidade que tem que ser dada, é uma coisa transparente. Hoje, para eu arrematar, para eu participar da licitação, eu sou, por exemplo, eu quero vender, eu quero comprar, eu quero vender alguma coisa no município, eu posso estar em qualquer parte do Brasil, qualquer parte do mundo eu posso concorrer, segundo a nova lei de licitação. Então, houve grande mudança, mas eu acho, meu entendimento, agora você pegou minha opinião, certo, eu acho que não há novidade, não há necessidade de uma prorrogação. Porque cada município, por pequeno que seja, até porque, veja bem, os municípios com até 20 mil habitantes, eles têm 6 anos, eles continuam 6 anos para poder se adequar completamente à lei. Então, os municípios, a própria lei diz isso, os municípios com até 20 mil habitantes, ele não tem só 2 anos, ele tem 6 anos até o dia 2027, né? 2027, então, para poder entrar em vigor completamente. Então, por hora, como essa medida provisória foi continua vigendo a lei de licitações 866 de 21 de junho de 93, a lei do pregão, que é 10.520, como também a lei que trata do regime diferenciado de contratação. Isso até 31 de dezembro. Agora, de 31 de dezembro para frente, aí só vai viger apenas a lei 14.133, à exceção desses municípios brasileiros até 20 mil habitantes. Preste bem atenção que aqui na região, só o município de Jeremoabo, porque João Sá, os demais têm menos de 20 habitantes. Então, por isso que eu, pessoalmente, entendo que não havia necessidade dessa prorrogação. Porque os municípios têm suas assessorias, né, e para isso gastam dinheiro, né, contratam assessoria. Então, eu não vejo necessidade dessa prorrogação. Mas já que houve, vamos para lá, vamos para frente. Agora são 17 horas e 40 minutos. Conosco aqui no programa Jornal da Tarde, nos estúdios, ele,
doutor Moura. E agora eu vou tirar as minhas dúvidas, doutor. Se der tempo, a gente volta aqui para a pauta. Fica das licitações. Agora, dúvidas que Júnior Santinha tem, eu vou tirar aqui no ar com o senhor, claro. Com certeza. Doutor Moura, veja bem, o senhor acredita que ainda esse ano saia alguma mudança que altere a lei eleitoral? Veja bem, Júnior, o artigo 16 da Constituição Federal diz que qualquer lei para viger no próximo pleito, ela tem que passar a existir, de vigorar pelo menos um ano antes da eleição. Então, como a eleição é 1º de outubro do ano que vem, 2024, então até o 1º de outubro de 2023 poderá haver alguma mudança. Algum pedido, alguma mudança por parte do Congresso Nacional, porque tem que ser lei, essa lei tem que estar vigente. Teria alguma coisa em específico que o senhor desejaria que fosse mudado, doutor, dentro da lei eleitoral, alguma coisa disso aqui está errado, tem que mudar? Rapaz, eu pessoalmente... É pergunta pessoal minha. Tranquilamente, eu lhe respondo. Eu acho que a nossa lei eleitoral já foi mexida demais. Porque a lei das eleições 9.504, que é de 97, essa lei, na verdade, todo ano... Sim, ela sofre alteração. Aliás, de 2 em 2 anos, aliás, todo ano. Todo ano. Porque é a eleição de 2 em 2 anos, mas, por exemplo, a eleição desse ano passado foi a eleição para governador, presidente, mas a eleição 2024, para entrar em vigor para as eleições de 2024, tem que ser até um ano antes da eleição. Então, na verdade, de ano em ano, está vendo, já modificou muita coisa. Eu acho que nosso processo eleitoral, Júnior, precisa mais um pouco de conscientização de nós, cidadãos eleitores. Mas eu acho que a lei eleitoral está muito boa. A nossa forma Doutor, eu ia perguntar justamente isso. A justiça eleitoral, ela, nos últimos anos, ela está sendo... Eu estou falando do TSE, do TRS, das juntas eleitorais. É um processo confiável, doutor? Júnior, é o seguinte, eu vou lhe responder a minha pessoa. Eu estou falando isso que depois eu vou querer saber sobre o julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que tem que mudar a lei. Eu não concordo, Júnior. Em que ponto? De um presidente da República, por exemplo, agora, não sei se até demonstra minha ignorância, não sei nem se já tomou posse, quer dizer, vai ser o ministro do Supremo, um advogado que lutou, trabalhou por essa pessoa. Ô, Júnior, que imparcialidade vai ter essa pessoa? Eu me lembro muito bem de uma desembargadora. Mas aí a Constituição, foi ministra Helena Calmon. Mas é a Constituição, né, doutor, que diz isso. Mas está errada. Mas é a Constituição. Será que a justiça... Doutor, como eu dizia, a justiça é dura, mas é lei. Como é dura... Diga. É dura lex e delex. Ela é dura, mas é lei. Mas está na lei, doutor. Mas tem que mudar a lei, Júnior, que está errado isso aí. Sim. Será que o judiciário brasileiro, os juízes brasileiros, que é no âmbito federal, como estadual, será que os juízes, o judiciário não tem condições de ele eleger uma pessoa para o cargo de... Doutor, é confiável a justiça eleitoral para o senhor, na avaliação do senhor, dá para confiar? Não é só na justiça eleitoral, mas nos tribunais, de um modo geral. Mas vamos para a justiça eleitoral, é confiável? O senhor confia na justiça eleitoral? Olha, veja bem, primeira instância, eu tenho uma confiança plena. Porque tem a oitiva, tal? Não é isso. Porque o juiz conhece mais a pessoa de perto? Não é isso, Júnior. Porque viveu o caso? Não, irmão, deixa eu concluir aqui. Por quê? Porque, por exemplo, há um juiz eleitoral. Certo. Aquele juiz está ali, ele não foi colocado por A, B ou C, não. Ele foi pro concurso. Fez um concurso. Aí eu confio. Possa ser que até o ladrão possa estar. Mas é uma pessoa. Mas quando esse juiz. Quando passa para as instâncias superiores? Aí, quando vai para os tribunais superiores, em que o governador tem que chamar um desembargador, um presidente tem que nomear um ministro do Supremo. Quando o executivo se mistura com o judiciário, a meu sentir, a meu ver, como jurista que sou, não dá para ver. Eu entendo que a lei tem que mudar para que eu saiba que, por exemplo, se tem que escolher alguém da OAB, os advogados podemos eleger. Tem uma lista tríplice, tem alguma coisa assim do sentido do Ministério Público indicar? Eu não quero, na minha opinião, o executivo não tem que se meter em nada com o judiciário. O judiciário tem que ter sua independência. E o ministro, que é escolhido... Deveria ser mandato, doutor? 4, 8 anos como senador? Não, que seja assim, vitalício, mas que seja escolhido do judiciário. Os juízes poderem escolher, para ser ministro do Supremo, vamos eleger
fulano tal. O judiciário, ele não já julga, meu amigo. Então tem que o presidente da República, como agora Lula, foi chamar um advogado, tirou ali do bolso que autonomia, eu diria assim, que imparcialidade vai ter essa pessoa, que ele é humano, Júnior. Ele está ali no Supremo porque ele deve uma obrigação ao presidente. Não adianta. Mas ele não esconde isso não, né, doutor? O Zanin não esconde isso não, que é grato pela nomeação. Então, e como é que tem que tirar isso. A própria justiça vai escolher os seus membros. Ponto e pronto. Na minha opinião. Como o senhor vê o julgamento de Jair Messias Bolsonaro no TSE? É justo? Injusto? Rapaz, imparcial? Eu não gosto, Júnior, de me manifestar. Eu posso falar como cidadão, não como jurista. Mas o senhor está aqui como cidadão. Mas é o seguinte, eu acho também. Eu acho, olha, veja bem, eu só não admito um sujeito ladrão, desonestidade. Então, eu pessoalmente, doutor Moura, não votei em Lula, não, quer que ele faça um bom trabalho. Com certeza, entendeu? Votei, como o presidente, votei em Bolsonaro. Por quê? Porque eu acredito nele. Mas Bolsonaro, foi ele que se prejudicou, Júnior. Para que brigar com as urnas eletrônicas? É o processo mais confiável, o modo mais confiável. Até hoje ninguém provou que alguém fraudou a urna eletrônica. Eu sou contra nesse sentido. Ele pegou aí? Ele entrou em briga com o judiciário, Lula. Meu caro Júnior, ele entrou em briga. Eu também então, eu acho que Bolsonaro fez um bom trabalho, escolheu bons ministros, tanto é que foram eleitos em muitos estados, que é como governador de São Paulo, que é um grande homem, né? E outras pessoas. Mas eu acho que Jair Messias Bolsonaro, ele mesmo se prejudicou. Tanto que foi uma das eleições acho que a eleição mais apertada, você é político, pode até me dizer isso aí, que já se viu no Brasil. Com certeza. Entendeu? O país até hoje está polarizado, né? Então, exatamente. Então, eu entendo que Messias Bolsonaro é um cara honesto, um cara de direito, tudo. Bem intencionado, mas se ele prejudicou-se a si mesmo como candidato. Não atende o sistema. Ô, doutor, veja só. Eu sei que o senhor, como advogado, e milita muito bem aqui na região, nós temos uma justiça morosa, digamos assim. Não célere para alguns assuntos. Para outros, sim. Para uns casos, sim. Para outros, não. Por que não se julga improbidade administrativa com a eficiência que tem que ser julgado? A justiça, a própria Constituição Federal diz que o cidadão tem o direito a uma duração... Ampla defesa e o contraditório o tempo todo. Não é isso. A uma duração razoável do processo. O cidadão, ele tem direito a durar... Eu sou advogado há 38 anos. 38. Então, veja bem, Júnior, eu tenho me frustrado muitas vezes, quando às vezes eu pego a procuração de uma pessoa que entra com o processo, vai em busca de uma pressão jurisdicional, essa pessoa morre e não recebe, Júnior. Isso é dolorido, meu irmão. Às vezes um filho daquele... Teve um caso em Coronel Rossá, né? Que o pai morreu, o filho morreu, foi receber o neto. Então isso não é... Já dizia Rui Barbosa, a justiça tardia é uma forma de injustiça, e injustiça qualificada. Então tem que haver uma duração razoável, tem que ter uma fiscalização, tem que melhorar também o Estado. O Estado tem que dar mais juízes, mais funcionários. Por exemplo, o processo judicial eletrônico já foi uma forma muito de tirar das costas do judiciário os processos. Hoje, para eu ver um processo, eu entro aqui, pego no meu computador e vejo todos os meus processos. Não tenho que ir no fórum. Então já melhorou muito o PJE. Mas é preciso que haja uma fiscalização, porque tem juízes que não trabalham, Júlio. Tem juízes que não trabalham. Hoje eu como advogado, eu conto, às vezes, que eu faço uma petição completa. Quase nunca faço, porque eu já tenho os modelos. A mesma coisa é o juiz para dar uma sentença, ele já tem os modelos, todo juiz tem. Então, por que aqui não se anda mais rápido? É uma das coisas que, como advogado, eu fico triste, muito triste, decepcionado, quando alguém me entrega uma procuração, passa esse processo 6, 7. Eu tenho um processo, Júnior, de 2006, meu irmão. Aqui em Jeremoabo. 2006. Nós estamos em 2023. Um processo de 17 anos, o próprio cliente se desanima, não tem mais interesse naquele processo, porque já não resolve mais. Então isso é uma injustiça. Tem que ter uma fiscalização, porque, Júnior, o juiz é um funcionário, todo mês ele recebe o dele. Certo. Mas o cidadão que vai às portas da justiça, ele quer ter uma resposta urgente. Se essa resposta não vem urgente, ele perde o interesse daquilo. E às vezes termina dando em violência. Dando em violência, porque o sujeito espera pela justiça, espera, e chega a hora que ele não pode mais esperar. E vai para a faca, vai para a bala, vai para a violência. Por quê? A justiça não está funcionando.
E tem que haver essa duração razoável do processo, que todo mundo entende, a jurisprudência dizendo um processo não pode passar mais do que 3 anos. Doutor, e qual seria para poder ser julgado? Sim, doutor. E qual seria a solução que o senhor encontrava aí para dar um feedback ao presidente do TJ, por exemplo? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, a justiça tem que se aparelhar. Nós temos juízes aí, um juiz só, que tem mais de 60 mil habitantes para ele julgar. Isso é inconcebível. Então é preciso que o próprio tribunal... Um juiz para cada vara. Pronto, aqui, um juiz para cada vara. Não diria assim, só para cada... Um para 2, no caso. Agora, não pode ter um juiz no eleitoral, um juiz no crime, um juiz na infância, um juiz no civil? Não, depende, porque a comarca pequena, infelizmente... Mas nós não somos uma pequena, não, doutor. Nós estamos aqui com 100 mil habitantes. Não, eu não queria falar assim aqui? De comarca de Jeremoabo, ou comarca de Antas, ou de qualquer comarca. Eu não queria assim individualizar. Só quero dizer o seguinte, que é preciso que a justiça ande. Que a justiça dê uma resposta ao cidadão, que ele que paga. E como seria esse aparelhamento? Primeiro, que houvesse uma quantidade de cidadãos para cada juiz. Por exemplo, um município como Jeremoabo, eu entendo que aqui, pronto, o exemplo é Sergipe. Sergipe é um exemplo de judiciário. Para mim, você vê município pequeno, aí cada município tem o seu juiz. Se a Bahia fosse Sergipe, eu tenho certeza que vocês de Coronel Vossá, vocês teriam um juiz em Coronel Vossá, teriam um promotor para Coronel Vossá, teriam um promotor para Pedro Alexandre, teriam um promotor e juiz, a mesma coisa Sítio do Quinto. Então fica um juiz só da seção civil, um juiz só, para julgar, Júnior, para mais de 100 mil pessoas. Isso é inconcebível. Então o Estado tem que melhorar. Eu não quero culpar a pessoa do juiz. Às vezes a pessoa do juiz tem culpa. Tem culpa. Eu já discuti, já briguei com o juiz por conta disso. Porque eu vejo que ele pode resolver aquilo com mais facilidade e mais rápido. E a coisa se eterniza. Como eu digo a você, eu tenho uma grande frustração às vezes com o processo. Quando eu entro com o processo, eu vejo o cliente morreu sem receber uma resposta. Mas às vezes, doutor, tem juízes muito concentrador, né? Egocêntrico. Ele quer resolver do pequeno problema ao mais grave. Porque tem ações que um assessor pode dar um feedback. Não é julgar. Certo. É preparar uma peça para que ele possa entender, ler. Volto a falar. Tem que o Estado, ele tem que se organizar. Por exemplo, a Bahia é o estado da justiça mais morosa, mais desmoralizada, é a Bahia. A prova que está aí, desembargadores aí sendo julgados e condenados e tudo, por vender sentença. Isso é uma, agora isso, é uma pena. Isso é uma palavra. Agora, doutor, para desembargadores é uma pena muito, muito, muito grave, né? Se aposenta. Tem que mudar a lei. Se aposenta tem que mudar a lei. Tem que mudar, se aposenta com salário de 30 mil, doutor? Isso é um absurdo. um funcionário de uma comarca que faz uma coisa errada e tal, vai pra rua. Já o juiz, que é juiz, ele devia ir pra rua também. Deveria. Porque ele vai receber dinheiro nosso. Comete um crime e a pena isso é um absurdo. Então, eu volto a dizer, Júnior, eu amo a minha profissão, amo o que eu faço. Diga a você, eu nunca perdi num concurso. Eu fui advogado, eu fiz concurso para advogado, passei, fiz concurso depois, estava em João Sá, e fiz para medicina, passei tanto em Salvador como na Federal. Então nunca fui, eu não sou juiz, porque eu nunca quis. Eu gosto de ter minha liberdade, tá aqui. O senhor gosta da advocacia? Gosta de militar lá? Eu gosto da liberdade. Se eu fosse juiz... Falar em liberdade, doutor, desculpe a intervenção, eu tive ontem, semana passada, entrevistando o doutor Evaldo Campos. Eu vi essa entrevista, uma grande parte, parabéns a você por... ele é uma sumidade. E ele estava falando sobre justamente isso, o direito, direito de liberdade de expressão. Né? E eu queria, inclusive, perguntar ao senhor o que o senhor acha disso, dessa questão de regulação de internet e tudo mais. Como é que o senhor vê isso? Não, veja bem, Júnior, a liberdade minha vai até onde se encontra a sua. O meu direito só começa quando acaba o senhor. Então é o seguinte, o senhor tem direito de falar, mas ele não pode agredir a pessoa, que ele vai cometer um ou outro crime, difamação, calúnia, injúria, assim, um crime contra a honra. Então eu entendo que tem que ter a liberdade de expressão, mas que a liberdade respeite o direito da outra pessoa também. Minha opinião é essa daí. Ok, agora são 17 horas e 55 minutos. 17h55. Doutor, eu vou trazer esse momento aqui. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu sei que o senhor é advogado, e um bom advogado, bem conceituado em toda a região. E o senhor adora política e gosta de política.
E Gosto. o nosso programa aqui, a pauta é 80% política. Eu queria uma Ou mais, análise. ou talvez 90%. Eu queria uma análise, doutor Moura, em relação a esse desmonte da oposição no Brasil, com essa chegada do PL, do PP, do União Brasil ao governo federal. Inclusive, o ex-Casa Civil de Jair Messias Bolsonaro, o Ciro Nogueira, já está indicando nomes, né, para compor o governo Lula. Como é que o senhor está vendo essa atuação da oposição se debandando para a situação? Veja bem, a política, ela é muito, como nuvem, é muito dinâmica. Você está nuvem, está aqui, vai para lá, depois ninguém vê mais nuvem, se foi. Então, veja bem o seguinte, se esses indicados, essa que você quer a minha opinião, se esses indicados, seja de que partido for, se forem pessoas competentes, dignas, honestas, que busquem cumprir a sua função. Ajudar o país. Eu já sei de sua posição, você já criticou, eu sou seu ouvinte, mas eu já, com a devida vênia, como diz o fórum, eu dissinto de você em alguns pontos. Sabe por quê, doutor? Mas porque a maioria, doutor, eu digo sempre, a maioria ela é soberana, ela decide, mas nós temos que respeitar também as minorias, e o povo botou esse pessoal aqui na oposição. Nenhum presidente, Júnior, administra sem um congresso. Você sabe que esse centrão hoje aí foi o centrão de ontem e vai ser o de amanhã. Porque é o seguinte, o presidente, ele quer aprovar. Isso acontece em município, acontece no estado. Então, no caso, o presidente, como é o caso agora concreto, você que está falando, ele tem suas pretensões, quer aprovar isso e aquilo, mas tem lá o deputado, meu amigo, velho, eu posso... Chega lá, como você citou várias vezes, o presidente da Câmara tem cerca de 300 deputados que estão ali. Na cozinha dele. Pronto. Então é o seguinte, ele faz as exigências dele. Então, mas eu só digo o seguinte, essas nomeações, seja de que partido for, se for pessoas dignas, honestas, que cumprem a sua função, eu não sou contra, não. Por quê? Porque é política dinâmica, Júnior. Por exemplo, amanhã, ano que vem, vai ter eleições nos municípios. Você acha que vai estar tudo como está hoje? Eu diria a você com a certeza que 90% desses municípios, daqui para lá, vai mudar muita coisa. Acredito que sim. Eu acredito que sim, eu acredito isso. Porque é dinâmica. Município tal, o prefeito quer fulano, já tem um do lado dele, do grupo dele, mas eu quero a cicrano. E aí o outro se aproveita desse que saiu, já fuma. Então a política é dinâmica. E eu acho isso até positivo, que não é uma coisa estática. É uma coisa que hoje é assim, amanhã. Então, eu acredito piamente que se eu tenho essa convicção. Se é sindicato, seja faz da oposição, que estava com o Bolsonaro, hoje agora, se é sindicato, seja lá gente ligada a Bolsonaro, mas se for um bom, que cumpra a sua missão direitinho, seja honesto, sincero. Porque o que a gente quer, Júnior, é pessoa digna. Existia um filósofo, e eu agora me esqueço o nome dele, que andava durante o dia com tição na mão. Tição, você sabe o que é tição? Tição, fogo, do fogo, antigamente cozinhava com lenha. Era uma madeira... Mas esse cara é doido, anda com tição, assim, no dia. Eu disse, eu estou caçando um homem. Nós temos que andar com esse tição na mão, caçando hoje onde é que tem um homem honesto, direito. Porque assim, nós estamos buscando, rapaz, porque alguém assume a prefeitura, o estado, ganha um mandato, daqui a pouco já começa a escandalizar as pessoas que votaram nele, confiaram nele. Então é o seguinte, eu acredito o seguinte, nós brasileiros, nós trabalhamos 5 meses, Júnior. Eu falo isso sempre. 5 meses, 153 dias. Nossa carga tributária é de 42% do PIB. Quando você vai no supermercado, gasta R$100, você acha, eu vou levando R$100, não vai levar não. Você vai levando só 52. Eu falo sempre. Olha, R$58. 42 você deixou lá. Entendeu? Então é muito caro. Então o que nós queremos é que alguém... Por isso está a licitação. Por que tem que ter a licitação? Para que o cidadão, que é quem paga todos os funcionários do Estado, do município, federal. Somos nós que pagamos. Verdade. Então a gente quer o melhor. Alguém que gaste o nosso dinheiro, mas que gaste com dignidade. É isso que a gente quer. Agora são 17h59. Doutor Moura, precisávamos de mais uma meia hora para bater esse papo aqui. Para mim, muito bom. Precisávamos de mais meia hora. Mas vamos fazer o seguinte, né? Vamos aqui, já está finalizando o programa.
E vamos continuar com esse papo pelo menos uma vez a cada 15 dias, doutor. Não, há 15 dias, eu não sei. Aí mas assim, eu estou à sua disposição. Botando assunto, a cada 15 dias, trazer o doutor Moura aqui pra gente fazer, porque aqui não é uma entrevista, aqui é uma conversa. É uma conversa, né? Um bate-papo entre doutor Moura e o advogado doutor Moura e o Rábula, Júnior de Santinha. Não, eu sou seu admirador. Você é um grande... Quando eu vi aquele menino de Coronel Sá em 85, 86... eu não poderia imaginar que se tornasse hoje no Júnior de Santinha que você é. Muito obrigado, doutor. Fique à vontade para o senhor aí tecer algum comentário, alguma coisa que até dentro da própria a nova lei das licitações, que eu fico muito assim, estou perplexo, né, com tanta informação sobre licitação, né, de que se tem uma coisa mais enxuta, mas fique à vontade. Não, eu só quero dizer que, como cidadão, Júnior, volto a falar a você, que eu estou muito feliz com essa lei, 14.133, e espero que ela já devia ter entrado em vigor em 1º de abril de 2023, dois anos após a publicação, que era 2021, e prorrogou-se para... Então eu espero que ela seja aplicada. Inclusive, quero dizer a você e a todos que quem fraudar uma licitação agora pode ir para a cadeia direto, porque pode pegar até 8 anos de reclusão. E o Código Penal diz que quem é punido com a pena de 8 anos já vai cumprir em regime fechado.